Deus abençoe, do menor ao maior, mais novo ao mais alcançado em dias. Possamos prosseguir firmes nesta caminhada da vida. A segunda morte. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, no verso 6, a respeito da segunda morte. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Bem, a primeira morte, que às vezes se fala, é a física, não é? Mas para que nós possamos ressuscitar os que morrerem em Cristo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós vamos perceber, fazer uma ligação, como a palavra de Deus, ela se completa, né? De acordo com todas as demais escrituras, não há nenhuma confusão. Agora, sobre quem não terá poder a segunda morte? Exatamente sobre aqueles que já morreram em Cristo. Diz então o apóstolo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Veja bem que haverá esta ressurreição, primeira ressurreição, e haverá uma segunda ressurreição. Mas os outros não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela é justamente quando nós morremos para o mundo e já a nossa vida passa a estar escondida em Cristo. Por quê? Só vai ressuscitar salvo aquele que deixa essa vida já salvo. Então, portanto, cai por terra essa questão de purgatório, essa questão de reencarnação, para vir pagar consertar aquilo que fez de errado e sofrer por um pouco no purgatório para então ser purificado dos seus pecados. Isso aí não é Bíblia, isso aí põe por terra o sacrifício de Cristo. Isto é algo terrível, diabólico. Quer dizer que Jesus não foi suficiente, o sacrifício de Jesus não foi capaz de purificar, lavar os nossos pecados. Mas só vai ressuscitar quem morre já salvo, já morreu aqui pelo pecado, para o pecado, né, melhor dizendo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele mostra isso para nós. É muito fácil de nós compreendermos, não é difícil, né? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Veja bem, já ressuscitamos com Cristo. Porque se você não ressuscitar com Cristo aqui agora, estar vivendo uma vida nova em Cristo, você vai morrer sem Ele.
Pensai nas coisas que são de cima, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você compreendeu isto? Já estáis mortos para o pecado e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Agora, quem já está com a vida escondida em Cristo, porque já ressuscitou também com Cristo, portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Agora, o que você faz, o que nós fazemos? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Observe se você ainda vive nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Peraí, mas eu não sou o velho homem? Essa carcaça aí, carne e sangue, não é do reino dos céus. Primeiramente, você vai ter que nascer da água e do Espírito, para depois ressurgir na primeira ressurreição. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ser como Cristo, ser como Cristo, eu só anelo ser como Ele, na minha jornada daqui à glória, eu só anelo ser como Ele, andar como Ele, viver como Ele, ser como Cristo. Veja bem isto. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esta imagem não é este corpo aí, que o tempo corrói. Esta vida eterna, o câncer não pode corroê-la. A diabetes e qualquer outra enfermidade, seja o que for, não pode corroer esta vida que está escondida em Cristo. Isto é algo confortante. Então você às vezes pode perder alguma coisa por amor a Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 16, vejamos, ele diz, começando no verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, essa vida natural, achar que deve aproveitar ela no pecado, perdê-la. E quem perder a sua vida, renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz
que não é pesada, como às vezes as pessoas acham, mas quem está em Cristo suporta muito bem. Não é tão pesada a cruz que carrego, é mesmo suave, suporto-a feliz. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E que dará o homem em recompensa da sua alma? Veja isto. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é o segredo. Veja o que ele diz também no verso 20 do capítulo 19, que é a parábola do mancebo de qualidade. Ele diz assim, falando com o verso 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, esta vida ressuscitarão primeiro, como escreveu Paulo. Nossa vida está escondida em Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Agora, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, sobre estes não tem poder a segunda morte, porque eles já morreram para o mundo. Paulo mostra isto muito bem. A vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. A minha vida agora está escondida, aquela vida de glória, aquela vida de tanta coisa, aquilo foi. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, agora justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não há por que temer a morte. E a vida que está escondida agora em Cristo, esta você jamais a perderá. É a vida eterna. Estamos vivendo hoje com a vida eterna já em nós. Por isso é que Jesus afirma que há a necessidade do novo nascimento. Porque aí já teve uma morte. Aí não teve a morte física, mas teve a morte dos desejos carnais. Você compreendeu agora. Então, quando você morre para o mundo, e aquela vida pecaminosa da qual você tinha prazer nela, você morreu para aquele sistema. Então agora você está vivendo uma nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e de adoção. Era impossível para que nós vivêssemos essa nova vida mesmo neste corpo. Mas graças a Deus que inclinou-nos para as obras espirituais,
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ter a vida eterna. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, na verdade o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo vivificará também os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Então aquele que vai fazer parte da primeira ressurreição é aquele que já está morto para o pecado e agora não faz mais as obras do pecado da carne, mas as suas obras são feitas através da direção do Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te ilumine, te dê saúde no corpo, alma e espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Um abraço a todos. Vida abundante, ela só tem em Jesus Cristo. Amém.